Os dias andam tristes demais. Os olhos já não brilham como há um tempo atrás. Vamos lá. Obrigada. Pessoal, vocês já viram que é a nossa próxima palestrante, mas vou falar um pouquinho sobre ela. Ela esteve na Vila Esperança desde que nasceu, em 1977. E ela ficou lá até 1996. Ela estudou no Colégio São Lucas, onde ela se formou em contabilidade. Ela também cursou estética facial e corporal no Senac. Atualmente, ela está com a matrícula trancada no curso de psicologia na Unip. Ela sempre morou em São Paulo, né, na capital, e ela se define como uma pessoa que ama estar com outras pessoas. Ela é carinhosa e leal, e ela gosta muito de ser útil e de ajudar. Uma frase dela é: tudo que me vem à mão para fazer, eu busco fazer com excelência. Ela se considera uma pessoa explosiva e, às vezes, até ríspida quando se comunica. Enfim, eu não acredito, mas... Uma mistura de melancólico e sanguíneo é o temperamento dela, assim ela se define, né? Muitas vezes é pessimista, e ela tem facilidade de se desanimar diante dos problemas e dos obstáculos. Ela formou a família dela lá na vila, e a maior parte das grandes amizades dela foram feitas lá. E nós vamos ouvir a Andréia Munhoz, minha eterna Deinha. Oi, gente. Bom, vamos lá de novo, né? Eu acho que agora vai dar certo. Obrigada, Silvia, sempre fofa, sempre um amor. Aí, várias coisas, né? Eu denunciei minha idade e quanto a ser ríspida, esse negócio de você não acreditar, tem que perguntar para quem está próximo ali, porque o pessoal pode confirmar essa informação. Boa tarde para todo mundo. É muito legal estar aqui com vocês, um desafio. Quando o Mauro me chamou, né, para falar aqui com vocês, eu falei para ele, vou pensar um pouquinho, aí pensando sobre isso, eu lembrei de uma coisa que aconteceu, né, quando eu tinha uns, acho que 12, 13 anos mais ou menos, eu comecei a estudar piano, e o Bisa, né, que era o regente ali na vila, ele super me incentivou e disse para mim, tipo, daqui 15 dias aí você vai tocar uma música lá no culto da noite, né? Já me colocou ali para... E aquilo foi um desafio para mim, mas aí eu peguei uma música que eu estava ali aprendendo e que eu sabia de cor e falei, é essa que eu vou tocar. Aí chegou lá nessa noite, né? A igreja lotada e tudo. Ele foi me apresentar e aí ele levantou minha bola ali, e isso foi me deixando mais nervosa, e sentei no piano e comecei a tocar, e logo assim, nos primeiros acordes eu já travei. E não lembrava da música. Aí respirei, falei, vamos tentar novamente. Aí fui lá a segunda vez, travei de novo. E aí falei, e o silêncio ali, né? Eu olhava assim, só de rabo de olho, aquele silêncio mortal. E eu, pela terceira vez, eu tentei de novo, mas aí não deu. Aí eu só falei, só me resta agora chorar, né? E aí eu comecei a chorar ali no piano. E eu lembro que o pastor Gilson veio com muita delicadeza, me levantou, fiquei ali sentada e fiquei super constrangida, né? Normal. Mas no final do culto, o Mauro, ele me chamou e falou assim, a igreja estava toda vazia, falou, senta lá no piano e toca. Toca a música que eu sei que você sabe tocar. Eu falei, não quero mais tocar, não vou tocar. Não, senta e toca. Aí me insistiu, eu sentei lá, toquei a música do começo ao fim, e ele falou, viu? E no final, assim, foi muito lindo, porque eu não sabia, ele fez uma surpresa, tinha aquela porta lateral, assim, da igreja. Quando eu terminei de tocar a música, um monte de gente saiu de trás da porta e me aplaudiu e tal. Então, assim, foi muito legal, foi muito marcante isso para mim. Isso é uma, né, das histórias assim que eu tenho para contar da vila. Tudo que eu sou hoje, né, foi ali aprendido e vivido. Então, assim, carrego tudo que eu aprendi ali e muitas amizades, né? Até hoje, muita gente eu não vejo há muitos anos, outros eu vejo esporadicamente, tem outros que eu tenho contato até hoje, bem íntimo, né? Mas ali foi a formação da minha vida, né?
E aí aceitei o desafio de estar aqui e comecei a pensar, né, num tema do que falar. E aí eu resolvi falar sobre algo que eu tenho vivido, né? Que Deus tem trabalhado na minha vida, que é a minha realidade. Então eu escolhi falar sobre recomeço. Eu tenho vivido isso, né? Em várias áreas da minha vida, principalmente de uns 2 anos para cá. Esse reencontro é um recomeço também, né? Da gente começar a se comunicar de novo, ainda vindo agora com novas histórias, um contextos totalmente diferente de quando a gente rompeu o contato e tudo. E porque eu acredito que o mundo todo, né? Todos nós estamos passando por um período de recomeço com essa pandemia, né? E isso também, né, veio na minha vida como um recomeço, porque a pandemia me afetou no profissional e tudo, né, por viver do comércio e tudo. Então, para mim não tinha um tema mais, assim, propício, né? E eu tenho aprendido que o recomeçar, ele é muito mais difícil que o começar, né? Porque o começar vem de algo novo, né? E já o recomeçar vem de algo que deu errado, de algo que foi quebrado, né? De uma frustração, de uma perda. E o recomeço geralmente ele vem com medo, com questionamentos, né? Tipo, o que vai ser daqui para frente? A gente tem, né? No recomeço a gente tem um passado que pode ter, né? Que geralmente é um passado de dor, de frustração e um futuro incerto, né? Então, a gente tem um cenário que às vezes não é favorável, né? Mas mediante isso, eu vejo que toda vez diante de um recomeço, Deus ele dando a chance da gente fazer escolhas e recomeçar. E a Bíblia, ela é recheada de recomeços, né? A gente vê que o nosso Deus é um Deus de recomeço. Tem inúmeras histórias, né? Inúmeras, Noé, Ruth, né? Abraão, Moisés, são todas histórias de recomeço. Mas tem uma, assim, que me chama muita atenção, que eu amo, que é a história de José, né? José tinha lá por volta dos seus 17 anos, quando ele perdeu praticamente tudo, né? Ele perdeu o conforto do lar, perdeu a família, perdeu os mimos, né, do pai, porque ele ali era o preferido, né? Quem é o filho preferido sabe como é que é. Aqui em casa eu tenho o preferido, que é o Gu, porque é o meu único, mas é o meu preferido. Ele perdeu a liberdade, ficou, né, foi para uma cidade ali sozinho, como escravo, e ele teve que recomeçar, né? E além de tudo isso, ele ainda carregava uma dor com ele, que era a dor da traição dos irmãos, né? Então eu imagino que não foi nada fácil, né? Nada fácil. Mas ele recomeçou, né? Ele recomeçou e a conduta dele é linda, né? E eu vejo assim que a Bíblia fala lá em Gênesis 39, que quando ele estava lá na casa de Potifar, fala assim, Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, né? Depois fala, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que ele tinha. Então, a escolha, né, de José recomeçar, a escolha dele de como recomeçar, afetou a vida dele e de quem estava perto, né? Mas aí, quando estava tudo indo bem, aí vem lá a esposa de Potifar e mais uma situação. Mas José fez uma boa escolha, escolheu fazer o certo. E ele sabia que essa escolha dele ia gerar uma consequência ruim para ele. Mas mesmo assim, ele escolheu. E ali de novo, né, José foi para a prisão e ali de novo ele escolheu recomeçar, né? Eu acredito que dessa vez ele já tinha experiência, né? Então ele já estava ali, como fala, mais maduro, né, para tudo aquilo, mais forte. E acho que assim acontece com a gente, né? A cada novo recomeço a gente vai carregando experiências e tudo. Mas ele podia também tomar uma postura de ficar
revoltado, né, de ficar se vitimizando e tudo. Mas não, a gente vê que mais uma vez ali a Bíblia mostra uma conduta muito bonita de José, né? A história dele é muito linda, eu acho muito linda. Mas para a gente que lê, a gente lê a história de José, a gente já sabe o final, né? Que é um final lindo. Então, a gente já vai lendo ali, esperando as coisas se encaminharem, né? Mas eu imagino José, me coloco no lugar dele, imagino ele passando por tudo aquilo e com um futuro incerto, né? Mas eu vejo que o José ele escolheu viver, né, o processo, né? E eu tenho aprendido que o processo que a gente passa define o nosso fim, né? Como a gente encara o processo, como a gente se posiciona perante o processo, vai decidir como a gente vai chegar no final, né? E eu tenho certeza que teve momentos, né, que José passou por dúvida, medo, se sentiu injustiçado, mas eu também acredito que ele não se deixava dominar por esses sentimentos, né? Ele não se deixava fazer ninho, né? E ele não se tornou uma pessoa amargurada, né? E nessas horas, né, de pensar em desistir, eu lembro também de um versículo que fica lá em Hebreus 10:38, que fala assim: o justo viverá pela fé, e se retroceder, Deus falando, né, dele a minha mão não se agradará. Aí você fala, caramba, né? Caramba, Deus. Tá difícil, mas mesmo assim você fala, né? Se você retroceder, eu não vou me agradar. Então, a gente fala, Deus está ali, né? Incentivando que a gente continue, que a gente construa novas coisas. E tem hora que a nossa única arma é a fé, né? E eu acredito que com José era assim, quando estava tudo ali, né, obscuro, e vinha esses momentos, o que fazia ele seguir diante? O que fazia com que ele não desistisse, que ele se reconstruísse? Era a promessa que ele tinha, né? Deus tinha dado um sonho para José. Então, eu tenho certeza que ele lembrava disso, né? Deus me deu aquele sonho. Então, ele tinha uma promessa. E quando a gente se apega às promessas, a gente se enche de esperança. E também acredito que, mais do que se apegar à promessa, é a gente acreditar em quem fez a promessa, né? O caráter de quem fez a promessa. Então, isso com certeza ajudou ele a prosseguir, a seguir em frente, porque por mais difícil que estava, ele sabia que tinha uma promessa ali no fim. E então pensa, foram longos anos, né, de luta, mas José não permitiu que o seu coração se amargurasse, né? E ele também não buscou vingança. E quando os irmãos dele foram buscar ajuda, ele teve lá, ele estava com a faca e o queijo na mão, né, para poder se vingar e tudo, mas ele não fez isso, né? Pelo contrário. Eu acho lindo, né, quando ele reencontra os irmãos, e ele fala que se emociona, né, e tudo. E ele ali colocou em prática o perdão que ele já devia ter liberado há muito tempo atrás, porque ele passou esses anos todos vivendo uma vida assim, né, de uma conduta. Então, eu acredito que se ele não tivesse liberado esse perdão, ele teria vivido por muitos anos amargurado, né? Então, o que eu tenho aprendido é que para recomeçar, a gente tem que fazer as pazes com o nosso passado, né? O nosso passado define a nossa história e aprender com os erros, lógico, né? A gente sempre tem aprendizado. E que no nosso processo de recomeço é a hora que a gente vê Deus de mais pertinho, né? E a gente vê que muitas vezes falta força, falta coragem, muitas vezes a vontade é voltar à posição fetal e ficar ali quietinha, né? Mas Deus se faz muito presente nessas horas. Eu acredito que são os momentos que a gente tem mais experiências com Deus, né? Que Ele caminha ali pertinho da gente. Quando falta forças para caminhar, Ele carrega no colo. E Ele está sempre ali, né? Dizendo, ser forte e corajoso. Vai, vai, vai. Né? Eu tô aqui, tô cuidando de tudo, né? E Deus, ele renova as nossas esperanças, né? Eu acho muito lindo que eu carrego um versículo no meu coração
né, para essas horas, que é o versículo de Jeremias 29:11, que ele fala: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então, o recomeço é isso, né? É acreditar no futuro. E esse futuro com esperança, né? E assim, se Deus está dizendo que os planos dele, né, ao nosso respeito, são de paz e não de mal, quem somos nós, né, para dizer o contrário? Então, e tem outra coisa também, né, que eu carrego assim, é que tudo que a gente passa, toda experiência que a gente tem, seja ela boa ou ruim, mas geralmente as experiências ruins são as que mais ensinam a gente, né? A gente tem um legado nas nossas mãos, né? Primeiro a gente se permitir ser curada, recomeçar, e o que fazer com tudo isso, né? Eu acredito que Deus usa sempre as oportunidades, a nossa história, para ajudar o outro, né? A nossa ferida, ela vai ser usada para curar a ferida de outros. E que a nossa vida vai glorificar Deus através de tudo isso, né? Que em tudo somos vencedores. Às vezes as coisas não saem como planejado, mas sempre tem as coisas boas, sempre tem bênçãos infinitas. Então, eu tenho aprendido isso, né? E que o Senhor cuida, o Senhor está no controle de tudo, e que a minha vida, né, ela seja sempre isso, um vaso nas mãos de Deus, desculpa, nas mãos de Deus, e que tudo o que foi aprendido, tudo que foi passado, seja sempre, sempre, sempre mesmo, para glorificar o nome dele, né, para que o nome dele seja glorificado. E é isso, gente. Foi muito bom estar aqui com vocês, dividir um pouquinho da vida. E agora acho que é com a Silvia de novo. Um beijo para todos. Um beijo, Déia. É muito lindo, muito gostoso ouvir. A experiência, a mesma coisa, né, com o Sérgio, né? Você conhece a pessoa jovenzinha, né? E depois você vê esse amadurecimento. Muito lindo, lindo, lindo.